Vamos falar hoje sobre o livro O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal, do jornalista Gilberto Nascimento. O Gilberto Nascimento, aqui em nossos estúdios, ele tem 40 anos de carreira, já passou por diversos meios de comunicação e recebeu diversos prêmios, entre eles 10 prêmios Vladimir Herzog de Direitos Humanos, além do prêmio Ayrton Senna, o Simão Bolívar, né, do Parlamento Latino-Americano, só para citar alguns. É um prazer recebê-lo aqui, Gilberto. É um prazer participar aqui do programa. Eu agradeço o convite e obrigado aí pela oportunidade. Não ganhei tantos prêmios quanto a Marilu, mas Ah, meu Deus do céu. alguns só. Mas, Mas, Gilberto, vamos lá, vamos falar aqui sobre esse livro. O tema Igreja Universal, pastor, bispo, Edir Macedo, já é um tema que você vinha trabalhando na mídia, né? Nos teus locais de trabalho já faz muito tempo, né? eu até comecei trabalhando em alguns veículos alternativos, menores. Trabalhei no Jornal da Arquidiocese de São Paulo, cheguei a fazer uma revista também chamada Tempo e Presença, que era editada pelo CEDI, Centro Ecumênico de Documentação e Informação, que é uma entidade criada por religiosos protestantes e católicos. Então eu sempre tive uma certa ligação com o mundo religioso. Depois, quando eu fui trabalhar na chamada grande imprensa, eu trabalhei no Estadão, na Folha, no Globo, ao longo dos anos aí na Isto É, Correio Brasiliense, Carta Capital, uma série de outros lugares. Sempre eu acabei cobrindo a área de igreja. Eu gostava muito de escrever também sobre direitos humanos, então escrevi muito sobre política, direitos humanos, mas a religião foi um tema que sempre ficou próximo. Eu fiz algumas reportagens sobre a Igreja Universal já desde 89 na Folha de São Paulo e depois com mais frequência a partir de 94, quando eu comecei a trabalhar na revista Isto É. Aí eu fiz várias reportagens mostrando já o crescimento, o surgimento e o crescimento dessa igreja. E o que é interessante, eu estou quase acabando de ler o livro, Gilberto, interessante é que você conduz, né, todas essas questões, as histórias envolvendo o bispo Edir Macedo e a Igreja Universal de uma forma jornalística, extremamente competente, porque você não está aqui também para atacar a igreja ou atacar o pastor ou o bispo, você relata exatamente os fatos como eles se apresentaram, né? Isso que eu queria chamar a atenção desse livro. É isso, né, Gilberto? Não, é isso. Eu acho É. que você, como grande repórter, brilhante repórter que sempre foi, sabe que a nossa função como jornalista é narrar os fatos. A gente pode ter opinião, gostar mais disso ou gostar daquilo, agora cabe a nós mostrar o que é. E eu procurei narrar os fatos, contar a história dessa igreja, que é uma igreja controvertida, polêmica, e é uma igreja que conseguiu um enorme sucesso, um enorme espaço, tem um grande número de fiéis. Sempre foi motivo de polêmica, motivo de muitas e muitas reportagens nos grandes meios de comunicação. E até hoje existia a biografia oficial do Edir Macedo, um livro que ele editou chamado O Bispo, e depois os 3 volumes do Nada a Perder, onde ele dá a versão dele sobre o crescimento da sua igreja. Então, acho que faltava um lado aí da história, até de muitas pessoas que participaram desse processo e que não foram citados ali na biografia oficial. E tem um monte também de histórias que talvez eles não tivessem interesse nenhum em contar, em narrar, em falar. E aí a Exatamente. gente mostra. Muito bem. Bom, vamos começar aqui falando sobre a ligação, né, estreita da Igreja Universal com o poder político, né? Por exemplo, com os presidentes da República. Aí a gente pode falar que foram vários os presidentes que o Bolsonaro, no caso o Edir Macedo, acabou se aproximando para obter exatamente, enfim, benefícios para a TV Record, para a igreja. Queria que você contasse um pouco dessa ligação com os políticos. Então, o
o Edir Macedo tinha um projeto assim de crescimento, de crescimento, de avanço, acho que muito claro, né? A ideia dele, a gente conta no livro, desde do início de abrir templos, sempre ligado a um espaço numa emissora de rádio. Muitas vezes ele alugava primeiro o espaço de uma rádio para em seguida e a partir dali montar um núcleo de fiéis e depois montava um templo. Ele sempre foi pensando numa forma de crescimento, atrelando a questão do uso dos meios de comunicação com a criação de novos templos e tudo isso também ligado a questão do poder político também, desde alguns anos após o surgimento da igreja, ele já lançou um integrante da denominação, o Roberto Lopes, como candidato a deputado. E depois, a partir de no final dos anos 80, mais ou menos no período da compra da TV Record, eles passaram a ter essa questão assim muito clara, a necessidade de ter seus próprios representantes políticos no legislativo, né, no municipal, no estadual, no federal. E isso foi um projeto, não foi uma coisa gratuita, não. Eles têm essa questão da importância do poder político, para ele era fundamental. Não bastava ter só poder. Ele dizia, inclusive, para algumas pessoas ligadas a ele, que ter só dinheiro, por exemplo, não é suficiente. A questão você pode ter recurso financeiro, mas se não tiver o poder político, não adianta nada. E ele sempre se aproximou, na eleição de 89, apoiou o governo Fernando Collor, chegaram a ter alguns probleminhas depois, após a compra da Record, mas depois se aproximou do governo Itamar Franco, até para conseguir a legalização lá, a concessão da emissora, depois ao governo Fernando Henrique, depois também, eles chamavam o Lula de demônio, de Satanás, mas quando o Lula vira presidente, eles aderem também ao governo, aos dois governos Lula, ao governo Dilma Rousseff. Quando a Dilma começa a perder apoio político, aí eles aderem ao impeachment. A gente mostra isso no livro, aí eles aderem ao Michel Temer e agora estão com o Bolsonaro. Aí no caso do Bolsonaro, juntou aí exatamente tudo que eles imaginavam, né? Quer dizer, ideologicamente se assemelham, não é isso? E essa questão também do poder e, enfim, essa ideologia, essa extrema-direita, esse conservadorismo, juntou tudo ali. Parece que é o presidente ideal, né, para a Universal. Esse projeto político conservador, identificado com posições à direita do governo Bolsonaro, tem tudo a ver com a agenda de igrejas evangélicas neopentecostais, o que elas pregam, o que falam, ou o que vinham dizendo durante a campanha, reavivando discursos de que a família tradicional brasileira estava ameaçada aí pelo comunismo, pelo socialismo, pelo kit gay, por uma série de outras coisas que foram espalhadas aí por fake news nos grupos de WhatsApp. Então, o Edir Macedo sempre foi muito pragmático, né? Na verdade, ele sempre se procurou se aproximar de quem estiver no poder. Seja quem for o prefeito aqui em São Paulo, a bancada do PRB, que é chamada agora de republicanos, está lá apoiando, fazendo parte da base aliada, seja governo de centro, de direita ou de esquerda. Então, ele sempre foi muito pragmático. Na própria eleição no ano passado, o candidato da igreja do Edir Macedo não era o Bolsonaro, era o Alckmin. Eu acho até que eles prefeririam o Bolsonaro. Mas quem tinha mais chance de ganhar, na visão dele, era o Alckmin. Ele apostava na polarização que predominou nos últimos anos aí entre o PT mais à esquerda e o PSDB ao centro. Então, o candidato dele era o Alckmin, com quem tem aliança, eles têm cargos no governo, têm secretários, etc. Mas quando ele viu que a campanha do Bolsonaro avançava,
havia uma rejeição ali ao PT naquele momento, os grupos mais ao centro e à direita fecharam em torno do Bolsonaro e ele aderiu antes do primeiro turno, aí ele mudou de posição e se engajou. E aí Bolsonaro eleito realmente apresenta um projeto político muito mais próximo do que eles sonhavam. E Gilberto, toda essa ligação, né, que o Edir Macedo teve e tem, né, com os políticos, ajudou muito no crescimento dos meios de comunicação, né, a aquisição desses meios de comunicação, como a TV Record e em diversas partes do Brasil, né? Não, claro, no livro a gente procura mostrar essa relação, né, com os governos a partir de exemplos e histórias. No governo, o governo Collor, o então presidente Collor, ajudou na própria compra lá da TV Record. No momento em que houve um impasse lá e que Silvio Santos... O negócio já havia sido feito no final de 1989, mas depois a igreja estava com dificuldades para manter os pagamentos. Aí o Silvio Santos ameaçava voltar atrás. Aí a igreja e o Edir Macedo recorreram à ajuda lá do Fernando Collor para interceder no negócio e o Collor chega a dizer que era ele que estava comprando. Não era verdade, mas... Era tipo um recado, é o meu pessoal, é o pessoal que está comigo aí. Então, já durante o governo Itamar Franco, as negociações também para que houvesse a concessão, para que a emissora que já havia sido comprada, ela precisava ser passada também para o nome da igreja, o nome do Edir Macedo. Então, essas negociações, essas relações sempre ocorreram. Agora, por exemplo, que o Edir Macedo e a Universal alinhado ao governo Bolsonaro, os primeiros números aí das verbas publicitárias já mostram uma mudança. A fatia muito maior que iria para a TV Globo, agora está indo para a TV Record. TV Record, a SBT e em terceiro a Globo. Já é uma mudança. Os primeiros números ainda... que começaram a ser divulgados já mostram. Agora, Gilberto, não é só meio de comunicação, né, que faz parte do império, né, de Edir Macedo. Muitas outras empresas de outros setores também fazem parte, né? Eu queria que você falasse sobre esse império. Pouca gente sabe, mas eles têm seguradora, corretora, gráfica, jornais, várias e várias empresas. Muitas empresas, algumas registradas, a gente não sabe exatamente como estão operando, mas tem até indústria de águas e refrigerantes. Recentemente eu tive informações sobre empresas de agenciamento de jogadores de futebol. E tem muitas empresas que também ficam difíceis de você precisar a relação, porque elas estão em nomes ou de fiéis ou em nomes de bispos, em nome de pastores, em nomes de familiares, né? Mas ele tem banco, ele é sócio de um banco. Edir Macedo é o único brasileiro que a gente conhece que tem sobre os seus domínios uma igreja, uma rede de televisão, um partido político e a sociedade em um banco. Muito bem. Agora, e denúncias, né, de estelionato, charlatanismo e curandeirismo, né? Foram várias as denúncias e eu queria que você falasse sobre esse ponto, né, no livro. Você mergulha bastante nessas questões, não é isso, Gilberto? A gente faz um relato, contamos essas histórias, o que foi que aconteceu. A igreja cresceu muito nos anos 80 e anos 90, em cima dessa questão da perseguição. Eles sempre se diziam atacados e perseguidos pela Igreja Católica, pela Rede Globo, e foi um discurso que fortaleceu muito a igreja. Essa suposta perseguição colocava o Edir Macedo e a igreja como vítima, né? Então, perante aos fiéis. E ele, inicialmente, quando compra a TV Record, ele chama a atenção de um outro mundo aí de pessoas que não conheciam. Ele entra naquele grupo seleto dos proprietários de proprietários de empresas de comunicação e não era muito bem-vindo, né? Não era uma pessoa... Ele é uma pessoa de origem humilde, simples, ele não tinha
um histórico ali que o colocasse ali naquele clube seleto. Então, ele chama atenção, a imprensa começa a produzir reportagens sobre problemas da igreja, a volúpia na arrecadação de dinheiro, etc, etc. E depois, na justiça, começam a ser abertos processos contra o Edir Macedo. Os primeiros são por curandeirismo e charlatanismo. Ele é preso em 1992, chega a ficar 11 dias no 91º DP, lá na Zona Oeste. A gente conta também os bastidores dele dentro da prisão, da cadeia. Conta como foi feita aquela foto que ficou famosa, célebre, ele ajoelhado atrás das grades. Aí eu entrevisto pessoas, o delegado, pessoas que conviveram com ele lá o tempo todo e que contam até uma história. Tem historinhas curiosas ali, sim, até divertidas, curiosas. Ele, na verdade, ele não ficou preso ali atrás das grades. Ele ficou até no primeiro andar, numa sala especial, dormia junto com a esposa, a mulher Esther. Um dos pastores ficava ali do lado dele, fechava a porta, ele ficou os 11 dias lá do lado. Eu entrevistei essa pessoa que conta detalhes e tudo mais. Exato. Agora, esses casos, né, de denúncias, né, a gente vai entrar daqui a pouquinho também sobre lavagem de dinheiro, aí a coisa esquenta mais ainda, né, Gilberto? Só que no próximo bloco a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. Estamos entrevistando aqui o Gilberto Nascimento, ele que é autor do livro O Reino, a História de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal.